5 anos após um grave acidente que quase tirou a vida de uma família, guardas municipais que salvaram mãe e filho de apenas 6 meses na época se reencontraram. E o Espírito Santo do Mar acompanhou tudo de perto. Manda pro ar. Tassiana, Pedro, Agente Dias e Agente Rúbia. 4 pessoas que protagonizaram a mesma história, mas que começou de uma forma trágica. Tassiana se envolveu em um grave acidente de trânsito no dia 8 de agosto de 2018, em um bairro da Serra. O carro em que ela estava ficou completamente destruído. Quem passou pelo caminho na hora do acidente e viu o estado do veículo não acreditava ser possível alguém ter sobrevivido. No dia do acidente, Tassiana passava aqui pela Norte-Sul, na altura de Colina de Laranjeiras, sentido Barcelona, quando bateu em um poste como este aqui, ó. Na hora chovia bastante e com o impacto da batida, o filho dela, na época de apenas 6 meses, foi arremessado para fora do veículo. As vidas de mãe e filho ficaram por um fio. Depois desse dia, muita coisa aconteceu. A Tassiana se recuperou e aquele bebezinho cresceu. 5 anos depois, cá estamos nós para fazer o reencontro dessa galera. Eu estou aqui com a Agente Rúbia e também com a Agente Dias. A Tassiana sabe que a nossa equipe de reportagem vai até a casa dela, que está aqui no bairro, mas o que ela não espera é que esses 2 agentes que participaram daquele resgate, daquela situação do acidente, também vão lá conversar com ela. Bora lá, galera. Tassiana. Olá. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Como é que você está? Tudo bom? Tô surpresa pra vocês. Pra você, Sério? Ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Muito grande, cara. Pedro. E aí, cara? Quem é? Meu Deus, tá grandão, cara. Tá bom? E aí, Pedrão? Ai. Como é que tá? Dá um abraço aqui. Né? Muito bom demais, sim. Graças a Deus. Você cresceu, hein? Sem sequelas. Graças a Deus. No dia da ocorrência, o que vocês estavam fazendo? Como vocês souberam desse caso? Eu lembro que eu era um motorista, né, nesse dia. Eu estava passando pelo terminal de Laranjeiras, quando a população mesmo falou que tinha havido um grave acidente mais à frente. Imediatamente a gente prosseguiu para lá, né, e olhamos aquele cenário que parecia uma cena de terror, né? E aí imediatamente a gente manteve a calma, né? E aí a Rúbia e a Santos, né, por serem mulheres, elas já foram imediatamente, né, ver com aquele olhar, né, de mais cuidado, ver a criança, que tinha um bebê, que entregaram pra gente um bebê. E aí eu fui no carro para saber como é que estava a Tassiane, tendo em vista que o carro estava saindo fumaça, poderia pegar fogo. E nisso imediatamente já chamamos a equipe de socorro, né? Quando a gente chegou no local, né, que a gente se deparou com a situação, eu já vi ele no colo da agente de trânsito, ele estava chorando, estava responsivo, estava segurando a gandola, né, da agente de trânsito. Aí eu fiquei um pouco mais tranquila, a gente jogou ele dentro, colocou ele dentro do carro, né, levou para a viatura. A gente teve o cuidado de tentar tirar a gandola para enrolar ele, deixar ele quentinho, mas quando eu olhei o carro com a Tassiana, deu um teto preto, cara. Deu um teto preto, assim, eu falei, Deus, não deixa eu cair aqui agora não, porque eles estão precisando muito mais do que eu, então me deixa ficar aqui para poder ajudar, deixa eu respirar aqui, aí a gente conseguiu com toda a calma, com a equipe, né? Como um milagre, o pequeno Pedro não teve ferimentos graves, só arranhões. Já a mãe, mesmo presa às ferragens e bastante ferida, tinha como a única preocupação o filho. E talvez tenha sido justamente isso que a manteve viva. Ela já viu. Não tem como, ela tá presa nas ferragens. A gente já mostrei, o bebê lá pra ela. Não tem como tirar ela, só o bombeiro pra tirar. Essa que aparece segurando o Pedro é a Agente Santos, sem a farda, Neide dos Santos, que naquela época já carregava o instinto de proteção materna. Depois desse dia, a vida dela mudou. Ela ganhou uma amiga e também se tornou mãe. Hoje ela não pôde participar da reportagem, mas nos mandou fotos de alguns momentos importantes. Hoje eu tenho ela como uma irmã, né? Eu precisei de fazer uma cirurgia depois que eu já estava em casa. Foi ela que ficou de acompanhante comigo.
A bebê dela nasceu, fui visitar, então a gente tem, né, mais contato, né? É uma pena realmente ela não tá aqui, mas eu entendo pela bebezinha dela. E não foi só a vida das duas que mudou. De acordo com os agentes Dias e Rúbia, a superação do acidente fez com que eles dessem mais valor à vida. A nossa profissão às vezes é muito ingrata. E quando você olha para aquilo, você pensa, fez toda a diferença. Então, por mais ingrata que seja às vezes, quando você olha isso, é para isso que a gente nasceu, sabe? A gente já nasce predestinado a ser segurança pública e quando a gente passa por uma ocorrência dessa, a gente pensa assim, cara, isso aqui fez toda a diferença na minha vida. Às vezes a gente lida com tantas situações, somos tantos criticados, né? Que quando a gente consegue ajudar alguém, às vezes a gente não se sente valorizado como ser humano. Então isso é muito importante. Eu passei a dar mais valor à vida após isso, porque quando você vê que você está no fundo do poço, ou alguém está no fundo do poço, e você olha para os seus problemas, você vê que, cara, enquanto você tiver saúde e sua família, você tem tudo. O resto não interessa. No tempo em que permaneceu internada, Tassiana precisou de doação de 2 bolsas de sangue. Naquela época, ela disse que, como forma de agradecimento, devolveria o gesto de amor. E tá aí, promessa cumprida. Já o Pedro não entende muito bem o que passou e que as pessoas que estão ali são alguns dos heróis que o ajudaram, mas mesmo sem entender, faz uma homenagem. Ô Pedro, você falou que você tem um sonho, você quer ser o quê quando você crescer? Polícia. Por que você quer ser polícia? Eu amo.